Opa, Gus aqui, né? No mundo atual em que o marketing digital, conteúdo abundam de diversas plataformas, uma história bem contada pode ser a diferença entre ser ignorada ou criar uma conexão genuína com a sua audiência, né? Storytelling, ou a arte de contar histórias, é uma estratégia poderosa que não apenas engaja, mas também gera empatia, valor e lembrança. O que é o storytelling, né? É o processo de criar e contar uma história de forma que ressoa emocionalmente com o seu público, né? Transmitindo aí uma mensagem central de forma envolvente. E a prática de contar histórias existe desde os primórdios da humanidade, como uma maneira de compartilhar conhecimento, ensinar lições, preservar a cultura, conectar pessoas, né? E na produção de conteúdo, o storytelling se torna uma ferramenta que agrega sentido e emoção, que de outra forma poderia ser apenas uma informação seca, né? No segundo Robert McKee, storytelling é a estrutura de ideias que expressa como a vida é e como a vida muda, né? O contexto marketing é como e por que as marcas devem se transformar em algo relevante para as vistas dos seus clientes, né? E o storytelling não se trata apenas de contar uma história, é uma técnica de persuasão fundamentada numa estrutura de narrativa que pode fortalecer a relação entre a marca e o consumidor. E a estrutura clássica do storytelling geralmente segue com elementos que são usados para criar uma narrativa convincente, né? Uma estrutura regularmente utilizada é dos três atos, né? O ato 1, contexto, né? Nesse estágio inicial você apresenta o cenário, os personagens, o contexto da história, e esse momento serve para envolver o público e dar um motivo para se importar com a narrativa, né? O ato 2, o conflito, né? Toda boa história inclui um problema, um desafio que tem que ser superado. Esse é o ponto de tensão que mantém a audiência envolvida, né? E o ato 3, a resolução, né? Finalmente a história culmina em uma solução, uma resolução, onde o conflito é resolvido e a mensagem é transmitida. Essa estrutura eficaz do conteúdo digital, pois também tem uma progressão lógica que ajuda a audiência a seguir a história de maneira intuitiva, né? Os elementos fundamentais são personagens, né? São o coração da história. O personagem principal pode ser uma pessoa, uma marca, até mesmo um cliente, por exemplo. Quando você utiliza o storytelling para contar a história de um caso de sucesso, de um cliente, né? O conflito, né? O problema, a introdução de um conflito é o que cria tensão e mantém o público engajado. No caso do conteúdo para marcas, o conflito pode ser um problema que o produto ou serviço resolve. E o propósito moral, né? Histórias bem-sucedidas transmitem uma moral, uma mensagem central. Essa mensagem deve ressoar os valores do público, né? No contexto de marketing, com a proposta de valor da marca, né? E o desfecho é a solução. Toda história precisa de um final, e esse final precisa ser satisfatório. Em termos de marketing, o desfecho pode ser a solução oferecida pela marca, um produto ou uma transformação, né? E aplicando storytelling no marketing de conteúdo, detalhar como a gente pode aplicar de forma prática, né, para as marcas, né? Post blog, aplicar o storytelling em artigos de blog, começar com uma introdução cativante que estabeleça o cenário, apresentar um personagem que pode ser o leitor, um caso ilustrativo, um problema que ele enfrenta. No desenvolvimento, se aprofunde no conflito, detalhando o desafio ou problema de maneira que a audiência se identifique ou se importe com a solução, né? Por exemplo, um artigo sobre como organizar o seu tempo pode começar contando a história de uma pessoa que inicialmente se sente sobrecarregada, sem foco, passando por uma transformação ao aplicar a técnica de produtividade, né? Redes sociais. No contexto das redes sociais, o storytelling tem que ser mais direto e visual, né? Pequenas histórias, fragmentos de um caso real, depoimentos com toque emocional funcionam bem, né? Em vídeos curtos ou carrosséis também. E a chave é despertar a curiosidade do público logo nos primeiros segundos, né? Por exemplo, um post no Instagram pode contar em 3 slides a história de antes e depois de um cliente que utilizou um produto ou serviço, enfatizando a transformação, né? Páginas de vendas, landing page, né? O storytelling pode ser o fio condutor da mensagem, ajudando a criar uma conexão emocional com o visitante, né? Ao invés de apenas listar as características do produto, contar a história de como o produto foi criado para resolver um problema real, né? Por exemplo, a landing page, um software de organização financeira, pode começar descrevendo a frustração de quem lida com planilhas, né? Em seguida, contar como o software surgiu para trazer simplicidade para essas pessoas, né? Vídeos e webinars, né? O vídeo é uma das formas mais eficazes de storytelling, pois permite uma narrativa mais completa, com imagens, sons, que intensifica a conexão emocional. Em webinars e conteúdos de vídeo, contar a história da marca, compartilhar casos de sucesso pode ser altamente eficaz. Por exemplo, um vídeo de uma marca de roupas sustentáveis pode contar a história do produtor local, que agora é apoiado pela marca, reforçando a narrativa de sustentabilidade e o impacto positivo, né? E algumas técnicas avançadas, né? Usar a jornada do herói, uma das técnicas mais clássicas da jornada do herói, né? Popularizada por Joseph Campbell, né?
A jornada do herói é composta por uma jornada onde o protagonista enfrenta desafios, aprende lições e retorna transformado. Né? No marketing, o herói pode ser o cliente, pode ser a transformação ao usar o produto. Inversão de perspectiva, contar uma história de diferentes pontos de vista, pode tornar a narrativa rica, né? Uma campanha publicitária, mostrar a perspectiva do cliente, do colaborador da empresa, ou até da comunidade, pode agregar valor. Tramas não lineares, nem toda história precisa seguir uma linha de tempo convencional. Para aumentar o interesse, considere contar uma história de forma não linear, né? Começando, por exemplo, no meio da jornada, então voltando para o início para contextualizar. E a psicologia do storytelling, né? Ele é poderoso porque se conecta com o cérebro humano no nível emocional e cognitivo muito profundo. Né? Estudos de neurociência mostram que quando ouvimos uma história, nosso cérebro reage como se estivesse vivenciando a experiência, em vez de apenas ouvir, né, passivamente. Então, um estudo de Paul Zak, publicado pelo Harvard Business Review, descobriu-se que histórias bem contadas aumentam a oxitocina, né, um neuroquímico relacionado à confiança e à empatia nos ouvintes, tornando-os mais propensos a agir de forma altruísta e a se engajar com a mensagem. Né? Alguns exemplos básicos da Nike, né? Just Do It. A Nike utiliza o storytelling para criar uma narrativa de superação e coragem. As campanhas frequentemente mostram pessoas comuns e atletas de elite enfrentando desafios, lutando contra as diversidades, posicionando a Nike como uma marca que apoia e incentiva a perseverança. O Airbnb, pertencer em qualquer lugar, né? Sua estratégia de storytelling conta histórias de anfitriões e hóspedes, conectando culturas, promovendo senso de comunidade e pertencimento, né, em qualquer lugar do mundo. Né? O Dove também, beleza do real, né? O Dove utiliza a storytelling para desafiar padrões de beleza, promover autoestima. Suas campanhas mostram histórias reais de mulheres comuns que se identificam com o público, né, transmitindo autenticidade e empatia. Né? E para fechar, o storytelling é mais que uma estratégia, uma abordagem que dá vida ao conteúdo, cria um espaço de conexão emocional com o público. Né? Ao aplicar o storytelling no conteúdo, marcas conseguem ir além do simples ato de informar ou vender, criam laços duradouros e uma percepção de valor que resiste ao tempo. Né? Para ser bem sucedido, lembre-se de manter a autenticidade, focar nos elementos principais dos personagens, do conflito, na resolução e, acima de tudo, contar uma história que importe para a sua audiência. Né? A prática e a análise contínua com o seu público, como o seu público reage, são fundamentais para ajustar a estratégia e garantir que o storytelling seja uma ferramenta não só eficiente, mas também significativa no seu conteúdo. Gostou? Vamos juntos? Me acompanhe, me siga e vamos lá, ok? Obrigado.